Portanto, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 15, versículo 1 a 8, assim diz a santa palavra do Evangelho. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é uma oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Palavra da salvação. Amém? Graças a Deus. Oremos. Damos graças, nosso Deus, pela alegria da tua palavra. Somos felizes por te conhecer e ouvirmos os teus mandamentos. A tua palavra diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nesta hora, Senhor, quero ser um vaso de honra, um vaso para a tua glória. Portanto, sejam as palavras da minha boca e as meditações dos nossos corações aceitáveis perante a ti, rocha nossa, Senhor da nossa salvação. Amém. Amém? Amém. Amém, pastor. Ok. Servir sem sentir. Este é o tema que nos propusemos a falar hoje. Servir sem sentir. Caríssimos irmãos e queridas irmãs, amados na fé, caros ouvintes e telespectadores, se assim me permitem dizer. O tema do sermão de hoje, minhas irmãs e meus irmãos, na verdade nos remete a muitas questões, várias questões no que concerne ao servir. Por exemplo, a grande questão que não se quer calar quando falamos de servir é: a quem servimos? Servimos a Deus? Servimos a mão, que é o dinheiro? Servimos ao próximo? Servimos ao Estado? Servimos à nação? Servimos à pátria? Enfim, a questão que se coloca hoje não é necessariamente se servimos ao Estado. Não é necessariamente se servimos à pátria. A questão hoje é: como estamos servindo ao próximo, que reflete Deus, e como estamos servindo a Deus através do nosso próximo? Uma outra questão que nos remete na questão do serviço é: por que servimos? Nós servimos, primeiro, porque o nosso Deus que nos criou é um Deus que serve, a título de exemplo, e nos ensina a servir. Logo, temos que servi-lo na sua missão e servir ao próximo por necessidade. E como é um mandamento de Deus, nós servimos. Deus nos remete à necessidade de servirmos a Ele e servirmos ao próximo. Por isso é que nós servimos. Mas outra questão que coloca-se é: para que servimos? Nós servimos porque, ao servirmos a Deus, nós estamos nos servindo a nós mesmos, porque, na verdade, voltamos à nossa salvação, mas também servimos porque fazemos bem, como dizem as regras gerais metodistas, fazemos bem ao próximo, ao seu corpo, à sua alma, ao seu espírito. Valorizamos a criação de Deus. Não só servimos de forma a que nós beneficiemos, mas servimos de forma a que o outro também
beneficie. E como Deus se alegra com tudo isso, no seu amor ágape, então nós fazemos para agradar a Deus. Nós servimos porque assim, de facto, agradamos a Deus. Por isso é que nós servimos. Como servimos? Várias maneiras de servir. Podemos servir doando, podemos servir orando, podemos servir pregando, podemos servir usando os nossos dons. É desta forma que temos que servir. Cada um descobrindo o seu dom, descobrindo a sua vocação e fazendo dela uma missão. A missão de servir. Não de ser servido, mas servir. Agora, vem a última questão. Quando servimos? Um servo nunca tem hora. Ele está sempre pronto a servir. Portanto, essas questões nos desafiam, tendo em conta a denúncia que o tema faz no final. Servir sem sentir. O tema nos remete à possibilidade de servirmos todos, servimos a Deus, servimos ao próximo, servimos à pátria, servimos a nós mesmos, servimos, enfim, os filhos, a esposa, os pais, a mãe, enfim. Servimos no serviço onde nós trabalhamos. Mas é possível, o texto está a denunciar, que alguém sirva, mas não sirva de coração. É possível que alguém sirva, mas não tenha a noção do serviço. É possível que alguém esteja fazendo algo de forma até desinformada, desconhecida, irresponsável. Às vezes até nos abstemos de servir, porque não compreendemos a razão da nossa existência. Quando não percebemos aquilo que um célebre bispo da Igreja Metodista Unida citou, o bispo revolucionário Ralph Edward Dodge, dizendo que quem não vive para servir, não serve para viver. Vivemos de uma forma preguiçosa, vivemos de uma forma desnecessária, porque achamos que não devemos ser nós a servirmos, mas em tudo nos servirmos. E a ideia de que tem quem vai fazer, tem quem vai ir, tem quem vai buscar, ou Deus que faça, ou o irmão fulano que faça, muito trabalho fica por se fazer, e muitos dos nossos dons não são desenvolvidos, muitas das tarefas que Deus tem colocado para nós não são cumpridas, porque simplesmente nós não sentimos. O sentido aqui pode ser porque não sentimos a vocação, não entendemos a nossa missão, ou então não percebemos o que é que fomos criados. Nós fomos criados para servir. Servir a Deus, servir ao próximo, servir à pátria, servir à família, servir à sociedade. Nós estamos aqui para servir. E a irmã e o irmão têm que descobrir a sua missão. Qual é o seu serviço? Qual é o seu dom? Qual é a sua vocação para cada um destes desiderados que acabamos aqui de dizer? Mas fiquei bem interessado no tema quando diz que servimos sem sentir, porque muitos servimos a Deus e ao próximo sem verdade no coração, sem vocação, e agimos como autênticos palhaços, atores de cinema, papagaios, e nem entendemos, nem cooperamos, nem conectamos com quem nos chama a servir. Quer dizer, há outro lado, além de alguns que não estão a servir, porque desconhecem, ignoram e não buscam a sua vocação, os seus dons, tem aqueles que estão a servir. Sim, o tema está a dizer que sim, estão a servir, mas só que estão a servir sem compromisso, sem conexão com o Espírito Santo, sem intimidade com Deus. Estão a servir sem noção. Não percebem, não entendem a missão. E exatamente aqui começa o grande desafio. Uns não estão a servir, ignoram o serviço, e outros estão a servir, mas estão a servir sem compromisso com o dono da obra. Mestre Jesus identificou no Evangelho uma palavra sintética no versículo 8, capítulo 15. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esta também é uma citação que Jesus faz
ao profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 13, quando em algum momento o profeta Isaías chama algumas pessoas de hipócritas. No momento de interpretar e fazer algumas exegeses, vou explicar melhor este texto. Mas há uma questão que não quer se calar. Servir, o quê? Sentir, o quê? Essas palavras precisam ser definidas hoje. E eu gostaria de voltar um bocadinho para o dicionário para com as irmãs e os irmãos refletir um pouco nesses textos. Minhas irmãs e meus irmãos, a palavra servir, que nós estamos aqui citando como uma das palavras do tema da nossa mensagem, servir sem sentir, provém do latim servitium. Servitium. Servitium é o mesmo termo usado para serviço, servidor, para servo, ou uma pessoa servil. No sentido original, servitium é traduzido como escravidão. Servidão é de onde provém a palavra servos, que no antigo dicionário, por causa da escravatura e por causa dos senhores soberanos, feudais, que possuíam homens e mulheres como propriedade, era a palavra que era usada para o escravo. O escravo. Como verbo transitivo, servir significa prestar serviço. Como verbo transitivo, servir significa prestar serviço. Significa ainda cumprir determinados deveres ou funções. Se por um lado, no serviço, há o serviço prestado, não é? Como alguém que opera, também pode ser como alguém que exerce funções sobre os outros. Por exemplo, servir a pátria, servir a sociedade, servir uma função na empresa onde a irmã e o irmão trabalham. A palavra é ainda o sinônimo dos verbos auxiliar. Quer dizer, servir é auxiliar também, é ajudar, é satisfazer, é alimentar, é participar, é fornecer, é substituir. É um tipo de verbo irregular, porque em termos de sua classe gramatical, ele pode ser bitransitivo, intransitivo, transitivo direto e indireto. Então, desta forma, ele se torna um verbo que aparece de várias formas, com vários significados, com vários sentidos, e por isso ele torna um verbo irregular. Teologicamente falando, a palavra servir é totalmente o oposto de exercer qualquer domínio sobre as pessoas. Enquanto, no ponto de vista secular, há aqui um elemento escravo, servo e senhor, não é? Chefe, subordinado, e uma subserviência que alguém tem sobre uma determinada pessoa. No sentido vocacional e teológico, servir é o oposto de exercer qualquer domínio sobre as pessoas. A exemplo disso é que o Mestre Jesus, em Marcos 10, 41 a 45, disse, e eu passo a citar, estou lendo no Evangelho: sabeis que os que são considerados governantes dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Essa é só a primeira parte desse texto. Jesus mostra que uma liderança servente não é uma liderança que se serve, é uma liderança que serve, porque o servir, na verdade, gera serviço melhor prestado, mas se servir gera exploração. A diferença do servir abnegado e servente, ou da liderança servente, é que ela não procura os seus interesses, ela procura o interesse do pragmatismo de todos. E por isso gera maior desenvolvimento, maior satisfação nas pessoas, quando um líder, quando um pai, quando uma mãe, quando
um chefe de equipa, quando um pastor, quando qualquer pessoa, em vez de procurar se servir, procura antes servir. Está sempre disponível. Eles chamam aqui, sim senhora, vamos. Não olha para preço, não olha para retornos, não olha para benefícios, olha apenas pelo servir. Jesus disse que quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo de todos. Diferente daqueles que são líderes, senhores, chefes, patrões, mandões, quem quiser servir como cristão, quem se quiser servir a Deus e ao próximo, deve procurar abnegar-se a si mesmo, colocando o bem-estar do outro, colocando o bem-estar de Deus, colocando o bem-estar das outras pessoas acima de si próprio. Jesus continua dizendo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O exemplo mais prático do serviço cristão, o exemplo mais prático de servir é aquele que Jesus faz por meio de ter entregue sua vida para o resgate de muitos. E a palavra diz, não há maior amor do que esse, do que dar a vida pelos outros. E o bom pastor, segundo Jesus apresenta no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que ele é o bom pastor, na verdade dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor das ovelhas, além de entrar pelos lugares errados, vê vir o lobo e foge. Mas Jesus demonstra o verdadeiro poder do servir, entregando-se a si mesmo, morrendo na cruz, sacrificando-se pelos nossos pecados, para que, tal como Isaías diz em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é que é servir. Para determinar o ápice do que servir significa, no último dia que Jesus esteve com os seus discípulos, Jesus, em vez de procurar mandar os discípulos lhe lavarem como rabi, lhe servirem como rabi, Jesus pegou a toalha, pegou água e começou a lavar os pés dos discípulos. Nos dias de Jesus, qualquer pessoa que fizesse isso era o escravo mais insignificante da sociedade. E Pedro não aceitou que Jesus lavasse os seus pés. Mas Jesus, de fato, lavou os pés deles e disse, eu vou te lavar os pés e vai significar o corpo todo. Mas era um ato simples, né? E humilde. E aí nós entendemos bem as palavras, como disse, palavras célebres do bispo Ralph Edward Dodge. Quem não vive para servir, não serve para viver. Se a irmã e o irmão vivem nesta terra só para se servir, então não servem para viver. Mas se vossa missão é servir de forma abnegada, vossa vida vai ser longa, por muitos anos. Porque quem serve deve viver. Amém? Muito bem. Sentir. O pastor falou que servir é abnegar-se, é entregar-se, é cuidar do outro, cuidar primeiro das coisas dos outros. Mas então esse de sentir é o quê? Minhas irmãs e meus irmãos, segundo o dicionário da língua portuguesa, sentir é ter sensação. Sentir é perceber através dos sentidos, o olfato, o tato, o sabor, a visão, a fala. Os sentidos que nos foram dados por Deus são, na verdade, um meio através do qual nós sentimos, nós percebemos, nós entendemos. E por isso, quem sente tem capacidade de perceber, tem capacidade de pressentir, tem capacidade de intuir, tem consciência das coisas, adivinha, percebe, concebe, entende psíquica, física, emocional, intelectual e espiritualmente todas as coisas. Mas eu queria dizer que este sentido aqui, quando se trata daquilo que Paulo diz lá em Coríntios com relação ao homem natural e ao homem espiritual, na verdade o homem natural somente sente com os sentidos, que são os 6 sentidos, ou 5 e 6º sentido para as senhoras.
Mas Paulo traz uma dimensão do sentir que nem sempre é compreendida pelo sentido humano. O homem natural não consegue discernir as coisas do espírito, porque elas são entendidas espiritualmente. Mas o homem espiritual tudo entende e muitas vezes não é entendido. Há uma dimensão em que os cristãos possuem a quarta dimensão, o nível mais alto do entendimento, porque eles estão ligados com o verdadeiro sentido da vida, que é Deus. E através da intimidade e a comunhão que os cristãos têm com Deus, passam a ter uma vantagem em relação ao mundo, porque os cristãos têm de Deus um outro nível de visão, um outro nível de sentido. Até o cheiro dos cristãos cheira-se diferente. Talvez muitas vezes você entra na casa de uma pessoa e ninguém está a sentir cheiro, mas você está a sentir o cheiro. Mas não está a cheirar nada, está cheirado. Porque você cheira até o feitiço que ele não consegue ver na casa dele. Você cheira o problema. Você começa até a sentir os estranhos, começa a sentir arrepios, coisa que ninguém... Já muita gente entrou naquela casa. Já muitos pastores entraram lá. Já muitos evangelistas entraram lá. Mas como você tem dom espiritual, você começa a descobrir feitiço, você começa a descobrir maldade, você começa a revelar ao Espírito Santo que fala coisas da outra dimensão. Porquanto só é possível algumas coisas quando nós, na verdade, estamos na outra dimensão do sentido. Então, o Espírito Santo de Deus nos coloca um sentido acima dos 6 sentidos, isso incluindo já o 6º sentido das mulheres. Mas seja como for, qualquer pessoa que sente tem a capacidade de ser sensível, tem a capacidade de ter percepção das coisas, tem noção. Então, servir sem sentir. O que se quer dizer quando pensamos em servir sem sentir? Se servir é aquilo que nós definimos. Sentir é a sensibilidade, é a percepção, é a noção, é a capacidade, é a consciência de, usando os sentidos que Deus nos deu, mas também agora começamos a perceber o outro sentido que o Espírito Santo nos dá através dos nossos dons, através das nossas aptências espirituais, acima do nível humano. Servir, minhas irmãs e meus irmãos, a sentir, nesse caso, seria servir com sentido, servir com percepção, servir com entendimento, servir com sensibilidade, servir com noção, servir com intuição e com consciência, com visão, com discernimento. Este é o servir a sentir. Mas servir sem sentir, neste caso, seria de facto servir sem visão, servir sem noção, servir sem compromisso, servir sem ideia, sem temor, sem responsabilidade, sem sensibilidade, servir no desconhecimento, servir de forma mentirosa, servir com a boca e não viver nas obras, falar das coisas, mas não viver as coisas que se falam. Servir sem sentir seria, nas palavras célebres de Loré, um cantor evangélico, viver sem sentir a presença de Deus no seu ser. Viver eternamente dependente. Ser um humano carente e vazio, sem poder. Quando nós servimos, minhas irmãs e meus irmãos, sem sentir, na verdade, não temos Deus. Jesus, ou seja, Davi, perdão, certa vez estava desafiando Golias. E Golias aparece perante ele ameaçando: eu vou te quebrar, eu vou destruir, mandem-me mais carnes aqui para destruir. E Davi disse uma palavra muito séria para Golias. Davi disse: tu vês contra mim com harpas, com escudo e com lança. Eu, portanto, venho contra ti em nome do Senhor. Mas mais do que isso, Davi disse uma coisa a Golias: quem és tu, ó incircunciso, para se levantar contra os escolhidos de Deus? Minhas irmãs e meus irmãos, uma pessoa incircuncisa é mais ou menos como alguém, na perspectiva, não é, da circuncisão, poderia-se dizer que é uma pessoa pura, que se tirou todos os elementos de pecaminosidade. Mas aqui,
é uma pessoa sem Deus, uma pessoa vazia, uma pessoa de fora, uma pessoa que não pertence, uma pessoa que não tem dignidade. Na verdade, é uma pessoa que vive apenas, mas está morta. Parece que vive, mas está morta. Então é possível nós vermos pessoas que estão andando. Havia um sermão que nós pregávamos muito no tempo passado, e quando Jesus uma vez disse que curou o cego, a primeira vez que curou o cego, creio que foi Bartimeu, não, foi o cego do tanque de Siloé. Este cego do tanque de Siloé, a primeira vez que Jesus lhe curou, quando lhe passou o barro com a areia, o barro com a água de Siloé nas vistas, ele disse: eu estou a ver, mas estou a ver pessoas como árvores que andam. Minhas irmãs e meus irmãos, é possível que alguém, veja, aquela visão que a Bíblia mostra, que aquele cego do tanque de Siloé viu, é a ideia de muita gente na igreja, é a ideia de muita gente na sociedade, é a ideia de muita gente nas famílias. É possível que alguém possa estar a andar, mas a alma já foi vendida no malomoro. É possível que alguém esteja a andar, mas na verdade essa pessoa já não existe, já morreu há muito tempo. É só corpo. Na verdade, essa pessoa já anda morta há muito tempo. Então é possível servir. Aparentemente, as pessoas nos veem, mas nós somos como árvores que andam. Movemos braço, movemos cabeça, movemos perna, mas estamos mortos. Temos fama de que vivemos, diz Apocalipse, mas estamos mortos. Estamos mortos. Então é possível servir, sim, sem sentir. Porque estamos andando, estamos movimentando, muitas mamás a pisarem na igreja, a cantarem nos coros. É mentira, não tem Jesus. Não conhece Jesus. Conhece o pastor Adilson, conhece a Adalgisa, conhece a Anália, mas Jesus mesmo que é verdade, não lhe conhece. Não tem intimidade com o Senhor. Portanto, pessoas assim estão vivas, mas estão mortas. Estão indo para a igreja, mas não são de Cristo. A igreja é uma mistura de gente. Vêm todos. São Tomás de Aquino, o célebre monge católico, dizia: a igreja não é o lugar dos santos. A igreja é o lugar onde os pecadores vêm para o arrependimento. E a verdade é que estamos misturados todos aí. Os bruxos, os feiticeiros, os adúlteros, né? Os corruptos, os assassinos. E como vamos todos para procurar a salvação, é utopia ficar a dizer que estão todos bem. Sabemos esconder bem os nossos problemas. Sabemos esconder bem as nossas falsidades. Mas Deus, que conhece os nossos corações, sabe que mesmo o louvor que estamos a cantar é mentira, é só som bonito, mas no coração está cheio de lama. Estamos a cantar lindamente, estamos a orar lindamente, estamos a fazer coisas bonitas, mas estamos distantes de Deus. Esse povo de Jesus me adora com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. No Evangelho de Mateus 15, 8, Jesus declara abertamente o que é servir sem sentir. Jesus chamou os fariseus e saduceus de hipócritas. Minhas irmãs e meus irmãos, servir sem sentir significa ser hipócrita. E eu vou definir aqui o que a palavra hipócrita significa. A hipocrisia, minhas irmãs e meus irmãos, é a prática de alegar ter padrões e crenças religiosas e morais às quais o próprio comportamento não se conforma. Eu vou repetir. Hipocrisia, minhas irmãs e meus irmãos, é a prática de alegar ter padrões e crenças morais, éticas, religiosas, às quais o seu próprio comportamento não se conforma. Um mentiroso, um hipócrita, é um mentiroso, um pretenso enganador. Em termos bíblicos, minhas irmãs e meus irmãos, hipocrisia é a aparência falsa de virtude de bondade, ao mesmo tempo ocultando o caráter real, especialmente no que diz respeito à palavra. Muitas pessoas ocultando o que é real. A palavra grega hipokrites, que é de onde vem a palavra hipócrita, significa ator de palco. Minhas irmãs, prestem bem atenção. Muitas vezes
há pessoas que são bons atores na igreja. Fala comigo, eu quero ouvir você falar atores de palco. Diga aí, eu quero ouvir aqui. Atores de palco. Muitos atores de palco na nossa igreja. Atores de palco. Ator de palco, tem pastor ator de palco, tem evangelista ator de palco, tem cantor ator de palco. Estamos a atuar na igreja. Atores de palco. Atuar. Não tem nada de espiritualidade. Não tem nada de comunhão com Deus. Fazemos coisas para as pessoas nos verem, como os fariseus. Fazemos nas praças atos para as pessoas nos verem. Cantamos alto para os vizinhos nos ouvirem. Mas, na verdade, nossas obras, nossos corações, nosso comportamento é hipócrita. Não sabemos perdoar, não sabemos estar com o próximo, estamos sempre amarrados, estamos sempre a procurar fazer o mal, não nos largamos das coisas más e estamos sempre querendo dizer que somos melhores que os outros. Mas, na verdade, somos hipócritas. Hipócritas. Vai mais longe. Vai mais longe. Hoje conhecemos muitos pastores, muitos pregadores, muitos profetas e apóstolos que são autênticos palhaços, atores de palco, mas que nem vivem o que pregam, nem o que exigem os outros a seguir e obedecer. Na origem, a palavra grega hipócritas traduz-se literalmente quem usa máscara. Diga agora, qual é a tua máscara? Agora todo mundo está usando máscara, né? Por causa da Covid. Hoje em dia, as pessoas até já nem conseguem saber quem somos, né? Mas a máscara se mascara para não mostrar o que está por baixo da máscara. Um hipócrita é alguém que vive disfarçado. Alguém que, na verdade, não mostra aquilo que é. Seria talvez uma pessoa bipolar. Mas a verdade é que tem alguma coisa no teu coração, tem algum ódio no teu coração, tem alguma mágoa no teu coração, que se você, minha irmã, meu irmão, não se livrar, você vai continuar estando mascarado na igreja. Estás fazendo muita coisa na igreja, mas na verdade estás mascarada, estás mascarado. Não estás a mostrar a verdade. Alguém que finge ser algo que não é, isso é que é ser mascarado. Jesus declarou em Mateus 15:8, este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Em suas palavras célebres, John Wesley, o fundador do metodismo, interpretou bem essas palavras de Jesus, dizendo, e eu cito, prestem bem atenção, uma pessoa pode ir à igreja 2 vezes ao dia, participar da ceia do Senhor, orar em particular o máximo que puder, assistir todos os cultos e ouvir muitos sermões, ler todos os livros que existem sobre Cristo, mas ainda assim tem que nascer de novo. Aleluia! Aleluia! Quando Nicodemos foi procurar Jesus, amém, amém, Nicodemos já era Amém. doutor da lei. Amém. Nicodemos era um indivíduo da sinagoga, um homem respeitado na sinagoga, uma pessoa que todo mundo venerava. Ele teve que procurar Jesus de noite por causa da hipocrisia, porque não queria que as pessoas lhe vissem. E então Wesley está dizendo, você vai na igreja todos os dias, 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. Você participa da ceia do Senhor. Você ora muito, estás a orar muito. Está a orar, estás a repreender demônios, estás a expulsar demônios. Veja lá o que acontece em Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aí muitos me dirão naquele dia, Senhor, não fizemos milagres, não operamos maravilhas em teu nome. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. O fazer essas obras, o ir, o ler os melhores livros, o ouvir os melhores sermões, o ser membro da igreja do melhor pastor da Angola, não te diz que você não precisa nascer de novo. Você tem que nascer de novo, tem que procurar uma comunhão com o Senhor da igreja. Paulo já conhecia os mandamentos, era fariseu zeloso, mas a experiência de Damasco, no caminho de Damasco, essa experiência religiosa, é que determinou o futuro de Paulo. Você já teve uma experiência religiosa? Já marcou um encontro com Jesus? Já recebeu a salvação? Já encontrou aquela noite
em que ele revelou os teus pecados e o Espírito Santo testificou com o teu espírito que você é filho e é filha de Deus. Podes ler todos os livros, todos os sermões bonitos. Nós até, por acaso, a nossa família aqui é aventurada porque temos muitos pastores, e os pastores já andam a pregar há muito tempo, mas nós não estamos a mudar. Mas nós não vamos parar de pregar, vamos continuar a pregar. É necessário que o irmão, é necessário que a irmã nasça de novo. Fala aí para o teu irmão do lado. Nasça de novo. Nasça de novo. Nasça de novo. Não me fala quantos livros já lestes. Não me diga quantas vezes já foste orar hoje, quantos jejuns já fizeste. Não me diga quanto tempo estás na igreja. Nasça de novo. Não te maravilhes de te ter dito. Necessário que é nascer de novo. Qual é o problema que está a acontecer em Mateus 15, 1 a 8? Jesus entra numa discussão porque, enquanto ele estava ensinando os seus discípulos, chegaram ao pé de Jesus uns escribas e uns fariseus vindos de Jerusalém, da capital, e foram procurar Jesus e lhe perguntaram de forma acusadora: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Minhas irmãs e meus irmãos, vocês não são teólogos, eu sei que aqui no grupo tem muitos pastores que estudaram, mas os judeus, os rabinos, os fariseus, os escribas, que sentavam na cadeira de Moisés, ao interpretarem a lei mosaica, eles não utilizavam só a lei. Eles tinham algumas ferramentas tradicionais, dentre elas o alacá e o agadá. Algumas vezes usavam alguns chamados targums, que eram ferramentas interpretativas para interpretar a Bíblia como tradição. Dizem que, às vezes, os nossos irmãos católicos também fazem isso, também tem uma tradição católica que muitas vezes não se compadece com as Sagradas Letras. Por isso é que, às vezes, vemos algumas práticas que aparecem por aí, que não condizem. Mas, nessa altura, não convém falar dos católicos, são nossos bons irmãos. Mas, prontos, já muita igreja católica já mudou muito, já estão a entrar mesmo nos eixos. Mas a verdade é que os judeus tinham uma capacidade muito grande de usar a tradição dos anciãos em relação à lei. Para eles, a tradição dos anciãos, que era o alacá e o agadá, que eram ferramentas de aproximação da lei, mas que muitas vezes não era a lei, e dentre elas havia o chamado Código Hammurabi. O Código Hammurabi, por exemplo, só é compreendido se a irmã e o irmão abrirem o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, não é? Quando Jesus começa a falar no versículo 38 sobre o amor e diz assim: se vos ensinaram olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo. Lembram dessa expressão? Perdoai aos vossos inimigos, dai de comer aos vossos inimigos. A ideia do olho por olho, que é a lei do talhão, a lei da vingança, era uma lei que foi criada em associação e aproximação à própria lei mosaica. Então, a ideia da vingança era uma lei criada pelos judeus para se vingarem das nações, para se vingarem dos seus inimigos. E enquanto a palavra era perdão, a palavra era alimentar aquele que te faz mal. Mas eles interpretaram: não. Quem te matar com espada morre. Quem te der uma bofetada, você lhe dá a outra. Você lhe dá também de volta. E Jesus começa a reinterpretar a lei de forma correta, sem influência da tradição cristã. Os próprios judeus e os escribas e fariseus, que estavam na cadeira de Moisés, começam a mudar o contexto interpretativo da Bíblia. E vou vos dizer mais. E uma lei, por exemplo, que Jesus diz aqui, leiam só o versículo 3 até o versículo 5. Vamos ouvir o que é que diz aí. Ele, porém, respondendo, disse: porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ao pai e à mãe, que morra de morte. A Bíblia diz, no mandamento de Moisés: honra teu pai e tua mãe para que te sejam e prolongados os dias sobre a face da terra. Mas eles diziam que qualquer que disser ao pai ou à mãe: é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim,
esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Quer dizer, uma pessoa que é nazireu, que se dedicou a Deus, que está a servir a Deus, não precisa respeitar pai nem mãe. O pai e a mãe é que tem que respeitar. Ele pode maltratar o pai e a mãe porque ele está a dizer que é oferta de Deus. E se é oferta de Deus, não preciso dar a minha mãe nem ao meu pai. Mas o pai e a mãe é cuidar do pai e a mãe. Mas ele vai dizer, não, Deus é que me deu, portanto eu não preciso dar ao meu pai e à minha mãe. Meu pai e a minha mãe também vão receber de Deus. Não tinham respeito pelos pais e as mães, não tinham comunhão na família, e por essa falta de respeito ao pai e à mãe, eram amaldiçoados. Mas vejam aqui, minhas irmãs e meus irmãos, a tradição dos anciãos a substituir a própria lei de Moisés. Então era comum as pessoas, às vezes, assumirem uma função de ensino, mas ensinarem a tradição errada. Isso é servir sem sentir. Servir sem sentir. Vamos ver como é que é mais o servir sem sentir. Há uma outra expressão que Jesus ensina. Se vocês quiserem compreender isso, tem que abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 23, para entender bem como é que é, o que é que essa contradição vai até aí. Capítulo 23 de Mateus, desculpa, parece estar a fazer estudo. Eu escrevi aqui no meu canhoto o seguinte: no Evangelho de Mateus, capítulo 23, Jesus faz uma censura muito séria aos escribas e aos fariseus, alertando os seus discípulos a ouvi-los e a observar o que ensinam, mas a não proceder como eles, segundo eles. Jesus diz: estes fariseus e escribas atam fardos pesados sobre os outros e eles nem um dedo movem sobre as suas vidas. Número 2. Esses escribas e fariseus fazem as obras a fim de serem vistos pelos homens. Oram nas praças, fazem grandes espetáculos, mostram a sua vaidade e as suas vestes para parecer serem melhores que os outros. São vaidosos. Amam os primeiros assentos nas sinagogas. Gostavam de lugares cimeiros. Sentar à frente para todo mundo me ver. Vaidade. Arrogância. O 4, saúdam nas praças para serem chamados rabi, rabi, rabi. Quer dizer, ficam a dar às pessoas para serem reconhecidos pelo título de mestres, mestres e mestres. No versículo 13 e 14, há uma quinta expressão. Eu estou entrando para o problema que está a fazer Jesus lhe chamar de hipócritas. Fecham as portas do reino, não entram nem deixam entrar. Estes fariseus, esses escribas, fechavam a porta do reino. Eles não deixavam, não entravam e não deixavam os outros entrarem no reino de Deus. É só para eles. A palavra hebraica perushim, da qual vem a palavra fariseu, além de ser separados, também eram separatistas. E eles eram taristas. Achavam que eles são os santos. Eles é que são as pessoas que estão bem, os outros estão errados. E por causa disso, posicionavam-se de forma errada. Eu não sei, né? Eu creio que aqui ninguém é tribalista aqui. Nós não somos tribalistas, porque nós somos cidadãos do mundo. O nosso Deus é universal. Nós não temos tribo. E muitas vezes, na tradição dos anciãos, você valorizava a tua tribo mais do que o todo. Você não dava oportunidade aos outros. Você queria que somente o teu povo é que melhorasse, é que preservasse, é que prosperasse. Você não queria que todo mundo prosperasse na presença de Deus. São os teus. Eram sectaristas. E isso fazia com que uns podiam entrar, que são deles, mas os outros não podiam entrar. Há lugares onde só eles é que podiam entrar. Só eles é que podiam falar. Separatistas. Devoram as viúvas com pretexto de longas orações. Os judeus, escribas e fariseus, estavam utilizando sexualmente as viúvas, se prostituindo com as viúvas, dizendo que estavam indo fazer longas orações. Minhas irmãs e meus irmãos, Jesus detonou-lhes. Ele disse: vocês vão à casa das viúvas com pretexto de oração, mas vocês usam as viúvas sexualmente. Grande pecado. Jesus estava denunciando esse pecado. E aí, etc.
etc, 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 mais outras coisas. Ele até dizia, vocês lavam o copo por fora, enquanto por dentro está sujo. É a hipocrisia que acabei dizendo aqui há pouco tempo. Ao observar esses comportamentos, Jesus estava certo de que os escribas e os fariseus serviam apenas de lábios, mas não de coração. Serviam de boca, mas o corpo e as ações estavam dedicadas à prostituição, à corrupção, à feitiçaria, à bebedices, à morte, ao roubo, à cobiça da mulher do próximo, à vaidade e à depravação. A isso é que Jesus chamaria servir sem sentido. Se vocês me perguntarem o que é que Jesus diria, o que é servir sem sentido, eu vos diria que é isso. Mas eu digo mais, não é sentir somente sentir na perspectiva da sensibilidade. Esse já não tem temor. Quando você já não tem medo de Deus, quando você pensa que Deus é teu amigo das confianças, qualquer dia vais ter a resposta. E muitas vezes o que nós não sentimos é medo. O que nós não sentimos é temor. O que nós não sentimos é habilidade. Temos que aprender a servir com responsabilidade, com sentido de compromisso, com olho observando o Senhor, com olho atento. Servir, mas servir com sentido de compromisso, com sentido de responsabilidade. Eu quero fechar este sermão, mas eu aprendi algumas lições muito importantes depois de interpretar estas coisas que levaram Jesus a chamar de hipócritas os fariseus. Ele até diz assim, olha, eu vou usar aqui um texto do profeta Isaías. O profeta Isaías também desafiou as pessoas nos seus dias. Isaías 29, 13, quando chamou-lhes de hipócritas. Já nos dias de Isaías, a profecia levantou contra essas pessoas. Hipócritas, servindo de lábio e não de coração. Pastor, está bem. Já identificou todos os nossos pecados. Já estamos mesmo descoberto tudo que estava oculto. O pastor já revelou aqui. O que é que eu vou fazer, pastor, agora? Qual é a saída? Como é que fica? E hoje em dia, um pregador que prega todo o pecado, prega sobre o inferno, e não mostra um caminho, provavelmente não terminou o seu sermão. E nós, pastores, nunca terminamos o sermão à metade. Nós precisamos dizer ao irmão e à irmã que se qualquer coisa que nós falamos aqui tem a ver consigo, a irmã e o irmão têm que ter receio e responsabilidade, mas tem uma solução. A solução do nosso problema é Jesus. E se tiver alguma coisa que você, minha irmã e meu irmão, possa fazer para resolver isso, eu vou te ensinar o que é. Primeiro, a irmã e o irmão têm que nascer de novo. Faça um esforço. Aqui o nascer de novo significa reconheça o teu pecado. Confesse. Deixe. Seja batizado. Que é o símbolo da regeneração. Nasça de novo. Nasça de novo. Mude as tuas companhias. Tire algumas pessoas da tua lista telefônica. Deixe de frequentar alguns lugares. Para nascer de novo, é preciso estar no lugar certo, a hora certa, com as pessoas certas, fazendo coisas certas. Procure sempre evitar aquilo que Davi fez, de subir no terraço, a hora errada que devia estar na frente do combate, e Batseba nua, mandou lhe chamar e se deitou com ela, mulher do seu melhor soldado. Então, esteja no lugar certo, a hora certa, fazendo coisas certas com as pessoas. Nasça de novo. O outro passo que eu lhe aconselho é exatamente o que, segundo as Crônicas 7,14, nos apresenta. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, atenção, Deus está dizendo que você que me ouve nessa noite, você é povo dele. Você é escolhido, você é escolhida dele. Ele te ama, ele te elegeu, ele te separou do meio do nada e te tornou seu povo. Para você ser especial. Então ele está dizendo, se você que é meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
se arrepender dos seus maus caminhos, ouvir a minha voz, não é assim? Buscar a minha face, eu os ouvirei dos céus, virei e sararei a sua terra. Você quer cura? Você quer solução dessa situação difícil em que você se encontra? Busque a face do Senhor. Se converta dos seus maus caminhos. Confesse. Chame o Senhor. E Ele vai ouvir dos céus. Vai descer e vai sarar a tua situação. Romanos é o outro passo, terceiro passo. Se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Jesus é o Filho de Deus, serás salvo. É preciso confissão com a boca e crença no coração. Se a irmã e o irmão estão lutando com a dificuldade porque estão servindo sem sentir, essa é a oportunidade de confessar. Boca, mas crer também no coração. Por fim, 1 João 1, 7 a 9. Se disseres que não tens pecado, fazes-te mentiroso. E a verdade não está em ti. Porque às vezes o problema, sabe qual é? Você diz que não tem pecado. Mas só você e Deus sabem quais são os teus pecados. Então, não diga que não tem pecado. E até porque nós não pecamos porque pecamos. Nós pecamos porque temos uma natureza pecaminosa. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Não há nenhum de nós aqui que é mais justo que o outro. Mas precisamos reconhecer e precisamos mudar. É assim. Por fim, o que o irmão precisa fazer é, como dizia John Wesley, arrependimento, fé, santificação. O irmão arrependa-se dos seus pecados, não é? Depois tem que ter fé, fé no objeto da fé, fé em Jesus Cristo. A salvação é pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie, é dom gratuito de Deus. Então a irmã e o irmão têm que ter fé no objeto da fé e depois tem que ter fé para operar os milagres da fé, as obras da fé. Se a fé primeiro é em Jesus, que te dá salvação, depois há uma fé que, na verdade, te dá forças para vencer o Satanás, para vencer as tentações, para fazer milagres, para desempenhar os dons. Mas mais do que isso, o irmão e a irmã precisam de santificação. John Wesley dizia, a conversão tira o pecado, tira o homem do pecado. Mas a santificação tira o pecado do homem. Minha irmã, meu irmão, não basta se converter. Se você só se converteu, você foi, na verdade, tirado do pecado. Mas você precisa de fazer o processo contínuo. E Wesley dizia que esse processo contínuo de se renovar, de se santificar, de se purificar, não é possível sem o Espírito Santo. Hoje, nessa noite, minha irmã, não perca a oportunidade de chamar do Espírito Santo. Me ajude. Porque ele, sim, Jesus deixou para nos guiar, para nos auxiliar, para interceder por nós em gemidos inexprimíveis. Então, dependa do Espírito Santo para se santificar. Dependa do Espírito Santo para ativar essa energia. Você pode estar fraco espiritualmente agora, mas eu declaro agora que você esteja reativado em nome de Jesus. O Espírito Santo vai interceder por ti agora. E você vai ficar animado de novo. Não importa o tamanho do teu pecado. Não importa a origem da tua família. Não importa a maldição que disseram sobre ti. Não importa a porta que te fecharam. Deus vai abrir uma parede. Deus vai abrir um caminho para ti. Dependa do Espírito Santo. Você vai ser diferente. Você é especial. Você não é mau. Você é apenas alguém que não esteve atento. E o inimigo pensou que te venceu. Mas, como diz a cantora, aquilo que Deus começou do princípio, não apagou. O apóstolo Paulo, quero terminar com essas palavras, dizia o seguinte, e eu quero falar em inglês, não posso falar em umbundo, que eu sei que a família fala umbundo, mas depois vou dizer em português. He who began a good work in you
will be faithful to complete it till the day of Jesus Christ. Aquele que começou a boa obra em ti será fiel para completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, Deus é fiel para completar a obra que começou em ti. E Ele não vai desistir de ti, porque você é importante para Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.